Chico. Agora. Bom, vamos começar aqui o nosso resgate de memórias para o Sul, né? Hoje é um projeto aí feito pela Janete, que eu estou colaborando, né? E por outros colegas aí. Já tivemos esse é o terceiro encontro, né? Hoje, né? Nós teremos o Gabriel Xavier e o Henrique Maia, que estarão colocando um pouco de sua vida e sua trajetória no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né? Se bem que o Maia foi ex-aluno também, né? Eu acho que é do tempo da ETFPEL, né? Ou do Cefet, né? Então, nesse projeto aí, ele está previsto uma duração de 1 ano. Então, passarão por aqui muitos outros colegas, né? O Gabriel é bem novo, né? Para o Instituto aí, relativamente novo, o Maia também, né? Principalmente se a gente levar em consideração o tempo que eu e a Janete temos aí. Então, nosso boa noite ao Henrique, ao Gabriel e a Janete, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Chiquinho. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Janete. Boa noite às pessoas que nos assistem aí. Estou muito feliz de ter participado da minha contribuição para esse projeto aí, que conta um pouco da história da nossa instituição através das nossas próprias histórias. Tá? Boa noite também, boa noite, Chico, boa noite, Henrique, Maia, né, mais conhecido, né? Henrique, pouca gente conhece, mas o Maia é um povo. Boa noite, Gabriel, e a todas as pessoas que nos acompanham nessa noite de hoje, sejam servidores, sejam estudantes da nossa instituição, seja a sociedade em geral. Nosso objetivo, né, nesse resgate é também de aproximar a nossa instituição às demais pessoas, as pessoas que estão no nosso entorno, que fazem parte da sociedade, que desconhecem muitas vezes as inúmeras histórias, né, que a própria instituição tem, o que acontece, como é que é a dedicação, o trabalho de muitas pessoas, de tantas e tantas pessoas que fazem dessa instituição a grandiosidade que ela é. Então, e essa noite, né, o Chico já disse, nós temos o Maia, que atualmente trabalha na reitoria, e o Gabriel Xavier, que faz parte, né, dos servidores do campus Camaquã. Então, boa noite, Gabriel. Pode dar uma palavrinha. Já no teu boa noite, tu já pode também começar a falar um pouquinho de quem é o Gabriel, tá? O microfone está fechado, Gabriel. Teu microfone está fechado. Abre o microfone. Aí, estão me ouvindo? Melhor assim? Então, boa noite, Janete. Boa noite, Maia. Nosso colega, amigo aí, né? Desde o início da história aqui desse Campus Camaquã. Boa noite, o Francisco Brongar, que algumas vezes já nos encontramos aqui pelo Campus Camaquã, também aí por Pelotas, né? E bacana também parabenizar também, nesse início aqui dessa live, essa iniciativa de vocês, né? Que projeto bacana, resgatar as histórias, né? As vivências, as experiências de cada um. Eu estava acompanhando as anteriores, né? E pensando que coisa bacana, que coisa gostosa ouvir as histórias, né? Quanta história que tem essa escola, essa instituição. E bacana, né? A gente se sente orgulhoso daí, né, de fazer parte, já se sente, óbvio, né? Mas a gente começa a olhar as histórias que vêm lá, né, de outros tempos, assim, pô, que bacana a gente faz parte dessa instituição, deste corpo, né? Assim, legal. Mas quem é o Gabriel? Bom, meu nome é Gabriel, né, Xavier, sou servidor técnico administrativo, né? Assistente de administração aqui do campus Camaquã. Sou casado há 13 anos com a minha esposa, amiga, companheira, Graziela Grala. Tenho uma filha, a Sofia, né? Que também está com 4 anos aí. E eu estou aqui agora numa salinha mais longe aqui, senão ela não deixaria fazer essa live aqui, né? Então, eu estou mais aqui protegido do barulho delas aqui. Sou formado em administração, né? Administração de empresas. Tenho um MBA, né, uma especialização em liderança e coaching, né,
que também pude fazer no decorrer ali da minha trajetória, né, como servidor no IFSU. Então, eu acho que, de uma forma sintética, esse sou eu, assim, né? Eu sou uma pessoa que curto muito, gosto muito do trabalho que eu faço, me realizo, né, e procuro, sempre busco fazer o meu trabalho de uma forma que sirva a comunidade, que sirva o bem comum, que sirva o outro, e que eu me realize com isso. E com certeza eu me realizo de ser e fazer parte do IFSU. Bem, Mael, poderia então contar um pouco da tua trajetória, já que tu foi aluno, né? Tu é formado em eletromecânica, depois teve na iniciativa privada e voltaste depois como servidor ao técnico administrativo, aí já passaste por vários setores, aí nos conta um pouco aí da tua trajetória de vida aí, tanto dentro da instituição, pode começar pelo tempo de aluno aí. Tá bem. Bom, pessoal, eu sou o Maia, então, eu tenho uma relação com essa instituição, que hoje é o IFSU, desde o tempo da Escola Técnica Federal de Pelotas, quando lá no ano de 1984 eu ingressei lá no semestre básico, na SB 001, né, com amigos que eu guardo assim para a vida inteira, que me acompanham até hoje, daquela turma do S básico lá, e nós ficamos muito amigos, cada um foi para um curso, mas nós nunca perdemos a relação. Isso é muito legal, porque uns se formaram em Química, Eletrônica, em Telecomunicações e eu Eletromecânica. Minha opção foi pela Eletromecânica, sempre gostei de manutenção, é um hobby que eu tenho também, estou sempre fazendo arte, e fui muito feliz na escolha do meu curso, me orgulho da Eletromecânica, e digo sempre para os meus filhos, tenho 2 meninos, o Lucas e o Diego, que eu sou o que sou hoje por causa da eletromecânica. Depois que me formei, eu comecei a trabalhar na Cooperativa Roseira Extremo Sul, aí do lado do nosso campus Pelotas do IFSU hoje, né? Antigamente do lado da TFPEL, e naquela empresa ali eu ingressei como estagiário de eletromecânica e trabalhei por 20 anos. E, inclusive, eu tinha para mim assim que eu ia me aposentar trabalhando naquela empresa, né? De tanto que eu gostava. Nós tínhamos uma excelente relação de trabalho, uma relação profissional e de amizade com muitas pessoas que ainda hoje convivem conosco. Agora eu vi ali que entrou a Luciana Loponte. A Luciana, muitos não sabem, esposa de um grande amigo meu, do Guilherme Loponte, um cara que nós ingressamos juntos, então, na escola técnica, fizemos eletromecânica juntos, nos formamos juntos. E depois trabalhamos juntos também na Cooperativa Roseira Extremo Sul. Então, eu tenho grandes amigos desse período, né, que foram 20 anos. Desses 20 anos, trabalhei 18 anos dele na parte da Cooperativa Roseira, com arroz e soja, e depois trabalhei mais 2 anos no Cotume Arthur Langel, em Turuçu, onde eu era agente de produção. Nesse período, eu já trabalhava, então, no Cefet, no Cefet RS. Ingressei, então, na instituição no ano de 2007. Meu concurso para administrador foi em 2006. Importante, assim, resgatar isso. Eu era muito amigo da Denise Bono, que era uma colega nossa administradora, e a Denise entrou no último concurso para administrador que teve no Cefet, há 10 anos antes do concurso que eu prestei. Eu, o Mauro Giusti, a Érica, a Carla e o Marco Antônio. Entramos 5 servidores naquele concurso para administrador. E na época que tinha o concurso para administrador, também teve concurso para técnico eletromecânica, que entrou meu amigo hoje, João Abadi, naquele cargo de técnico eletromecânica. E depois que eu me formei em eletromecânica, fui fazer engenharia elétrica, né? E eu não conseguia conciliar engenharia com o meu trabalho lá na cooperativa. Alguns colegas conseguiram, como o Guilherme Loponte, mas eu não consegui, mudei de curso, fui fazer administração, e depois de administração fui fazer uma especialização na FURG, né, em gestão empresarial, e lá fui colega do Jorge Arley, que eu nem sabia que o Jorge Arley tinha um cargo de vice-diretor, talvez, ou coisa do tipo, na época, na escola, no Cefet, na escola técnica. Foi nessa época aí ainda. E aí depois eu liguei para o Jorge. O Jorge tem 2 concursos aí do Cefet.
para administrador, para técnico eletromecânica, o que tu acha? Estou com ideia de fazer, faço para administrador. E aí foi que eu fiz o concurso e ingressei no Cefet, então, no ano 2007, e trabalho até hoje na instituição, concomitante, então, esse meu ingresso em 2007, eu trabalhei num período, então, no turno da manhã, lá no Coturno Arthur Lange, né, trabalhava das 7h30 às 11h30 da manhã, e depois trabalhava de tarde, no Cefet, no ICAD, então, que era um núcleo que tratava a implantação da carreira dos servidores administrativos. E de noite ainda me aventurei lá na Atlântico Sul a dar aula de administração da produção. Eu tenho um grande amigo, que é o Jorge Almeida, da padaria Planelil. Ele foi para o exterior e eu assumi uma disciplina de administração da produção que ele dava na Atlântico Sul. E é basicamente essa é a minha trajetória, assim, minha caminhada profissional. Mas se hoje eu estou aqui conversando com vocês, eu guardo com baita de um carinho ter sido aluno da eletromecânica na Escola Técnica Federal de Pelotas. Ouvindo tu contar um pouco da tua história, a gente vai relembrando de pessoas que foram importantíssimas. Tu comentasse essas pessoas que entraram nos concursos como administradores, aí me lembro com saudade da Denise Bono, né, que foi uma grande servidora aí, que colaborou muito, né, que nós tivemos a infelicidade de perdê-la, né, mas vai estar sempre para nós dentro dos nossos corações, mas foi um momento difícil. Mas os outros administradores também, que tu comentasse aí, estão hoje, inclusive, à frente de cargos importantes dentro da instituição. E o professor Jorge Arley, né, trabalhou e foi vice-diretor ali na época do Krieger, e foi uma grande pessoa também, né? Então, é bom lembrar esses nomes, né, que fizeram da história da instituição, assim, grandes feitos, né, para todos nós. E que bom, né, que tu lembra com carinho esse início de vida que foi o curso de eletromecânica, né, Mai? Então, acho que todos nós aqui, a maioria pelo menos, eu, Chico e tu, a gente leva esse tempo, né, que a gente foi aluno da instituição, que foi uma mudança de direção significativa na vida de todos nós, né? E, bom, nós estamos aqui também entrevistando duas pessoas, né? Um da reitoria, outro de Camaquã. Onde é que eles se cruzam, né? Além do Maia comentou que já conhecia o Gabriel antes do IFE, mas eles se cruzam num momento importante da história da instituição, que é o início do campus Camaquã. A implantação do campus aqui. A implantação do campus. Então, o Gabriel vai nos contar alguma coisa, então, lá do trabalho dele em Camaquã. Ele, como sendo o primeiro servidor técnico-administrativo natural de Camaquã, isso é uma coisa importante, né, a se dizer, né, o que o IFE significou também para as vidas do pessoal aí da cidade de Camaquã. Então, Gabriel, conta um pouquinho para a gente dessa tua trajetória e desse início da implantação do campus. Depois o Maia também vai intercalando aí com as contribuições dele. Beleza. Eu vi o Maia falando, então, da trajetória dele, né, do início ali. Quando eu falei ali de quem era o Gabriel, deixei para falar depois ali dessa parte da trajetória no IFE, porque justamente daí a minha história no IFE começa junto ali, então, com a implantação do campus Camaquã aqui na cidade de Camaquã, né? Então, o meu concurso foi em 2010, né? Mas, antes disso, eu era servidor na Câmara de Vereadores, aqui em Camaquã, e acompanhava, né, com aquela expectativa a construção daquela escola. E, justamente, moro aqui no bairro, onde foi implantada a escola, aqui no bairro Olaria, né? Meus pais moram mais próximo ali à escola ainda, então, sempre quando eu cruzava por aquele caminho ali, eu olhava ali aquela construção com lado, alicerce, aquilo, né, crescendo, tomando forma. E eu pensava, de repente, vou estudar aqui, vamos fazer... Enfim, a gente fica, né, sonhando, pensando o que vai ter, como é que vai ser essa escola, né? E naquele entorno ali do bairro, ali onde é o campus hoje, o Maia lembra, depois vai falar também disso aí, ali eram pouquíssimas casas, né, Maia? Ali era quase que um banhado ali, né? Eram poucas casas ali. Então, com isso, com a implantação do campus, começou a vir toda uma infraestrutura, ser construída uma infraestrutura na volta, e calçar ruas, enfim, né?
e o campus tomando forma, e eu naquela expectativa, né, do que ia ter, quais os cursos, se ia ter concurso, como é que seria, enfim. E aí, então, ali em 2010, surgiu o concurso para o IFSU Campus Camaquã. E aí, me inscrevi, evidentemente, comecei a me preparar, e nesse tempo ali, o Ricardo, que era o diretor aqui na época, o Ricardo Costa, né, e o Maia, que estava à frente aí também da construção aqui do campus, eles tinham um QG lá na Câmara de Vereadores, que era onde eu trabalhava, né? Então, nossos caminhos começaram a se cruzar ali, né, Maia? Então, a gente se conversava, enfim, a gente começava a acompanhar, né, mais próximo, como é que estava ali a implantação ali do campus, enfim, e aquela expectativa do concurso. Então, se eu não me engano, acho que foi em junho de 2010 o concurso, se eu não me engano, foi em junho de 2010 o concurso. Logo saiu o resultado, e aquele concurso foi um concurso grande, né, Maia? Tu deve lembrar que foi para 3 campos que estavam sendo implantados aqui, né? Que era o Campus Camaquã, Campus Bagé e o Campus... como é que era ali? Venâncio Aires. Eram os 3 daquela leva ali, né? E então foi um concurso grande para todos os cargos nesses campos, e mais para os outros que já tinham, né? Campus Pelotas, esse AVG, que foi bem naquela época ali da consolidação do IFSU, né? Do Instituto, daquela troca ali do Cefet para IFSU, enfim. Então foi um concurso bastante concorrido, bastante grande, e a gente tentou ali e consegui, fiquei em primeiro lugar. E foi um concurso bastante concorrido aqui na cidade, né? Porque todo mundo queria vaga, né? Então, para mim, foi uma conquista muito grande, né? E uma mudança de vida, porque aí muda tudo, né? Tu tem outras expectativas, tu tem uma outra realidade, enfim. Tu começa a te construir junto com aquele campus. E aí, em setembro de 2010, foi a posse, então, daí, né? E aí eu me lembro que antes da posse, isso foi algo que me marcou, assim, né? Eu trabalhava lá na Câmara, e logo que saiu o resultado do concurso, que saiu a nomeação lá, não tinha nem saído a nomeação, saiu só o resultado do concurso, e o Maia chegou lá, parabéns, colega. Aquilo foi bacana, Maia, me lembro até hoje. E era para trabalhar junto com ele, né? Na mesma área ali, né? Na parte administrativa, né? Como técnico administrativo. E aí, quando eu fui nomeado, o Maia me puxou lá para trabalhar com ele, então o Maia foi o primeiro chefe do departamento de administração aqui do campus, o cara que acompanhou a construção, que tomou a frente junto com o Ricardo Costa, e na época ali o Dirney Bonov, né, irmão da Denise, né, que foi mencionado agora há pouco. E aí eu me lembro ali que o Maia me comentou, vamos ser colega então. E aí me lembro que logo após quando saiu ali a nomeação no Diário Oficial, eu me lembro quando o Maia me ligou, o Maia chegou a me ligar, né, e dizer, cara, saiu a tua nomeação lá, providencia a tua documentação. Quando ele me ligou, eu estava entrando em Pelotas já, para ir lá na DGP na época, que era lá no Campus Pelotas, né? Eu me lembro que o Maia me ligou e eu, não, já estou chegando em Pelotas aqui. Então, corri ali, né? Então, são coisas assim que no início ali marcam a gente, né? Não tem dúvida, assim, que aquilo marca pro resto da vida, né? É uma experiência fantástica, assim, né? E então a gente se conheceu ali, né, Maia? E aí depois, no decorrer, né, aí a gente vai falar aí no decorrer da live aí, que é as nossas experiências, as primeiras ali, os primeiros contratos, licitações, aquelas dificuldades de início de campo, né, mas os desafios imensos que tínhamos ali, enfim, mas é isso, assim. E aí agora, me lembrando também a gente falou da Denise, né, saudosa Denise, quando eu entrei, a Denise Bonov ela era da Diplana, que era da diretoria de planejamento. E depois, mais adiante, ela foi pró-reitora de administração, né, Maia? E, enfim, deixou saudade e deixou também construir um legado aí na história da nossa instituição, né? Então, é sempre bom fazer memória, né, e lembrar essas pessoas que deixaram a sua marca, né? E sem dúvida, a Denise era uma pessoa que tinha muito conhecimento da área dela, a gente aprendeu muito com ela naquele início, né, Maia, ali, que a gente sempre precisava de um help ali, ligava para a Denise e ela nos socorria. E eu, principalmente, entrando ali, né, verde no assunto, o Maia foi o meu professor, né, cara? Nosso professor ali, fazia as coisas como tinha que ser, enfim, mas isso a gente fala mais adiante ali, né, de receber material, lembra, Maia? A gente estava chegando no campus que estava chegando as coisas todas ali, os móveis, classe, tudo estava chegando, estava começando, né?
Então a gente tinha um desafio grande ali. Então ali foi o início da nossa trajetória, né? E com certeza a vinda aqui do IFSU para Camaquã provocou uma transformação muito grande, né? Não só para aqueles servidores e os alunos que posteriormente ingressaram, mas para toda a comunidade aqui camaquense. O IFSU, o que significa para Camaquã, a gente pode dizer que é transformação, sem dúvida, né? Porque impactou não só, né, nessa questão ali do bairro, onde foi implantada, de infraestrutura, enfim, mas ela significa transformação de infraestrutura, transformação de vida, sobretudo de vida, né? Transformação da vida dos servidores que ali trabalham, né? Que assim como eu tenho certeza que transformou a vida de todos aqueles que ali ingressaram, né? Transformação, principalmente, dos alunos que por ali passaram. E como a gente é aqui da cidade, a gente conhece, né, aqueles alunos, é amigo das famílias, dos alunos, enfim, e a gente consegue acompanhar a história deles no antes e no depois, né, do IFSU. E sem dúvida, essa é a palavra que define, né, o significado do IFSU para essa comunidade. É transformação, transformação de vida, transformação de realidade. Bem, o Maia já nos contou, né, que foi aluno. Gabriel? Oi? Não, eu achei que tu tinha terminado, não. Não, essa foi uma das perguntas da Janete, então eu falei, e aí eu respondi o que significava o Campus Camaquã, então é isso, né, significa transformação para a vida, tanto dos alunos quanto dos servidores e da cidade de Camaquã, né. O Maia já nos contou aí que foi aluno de eletromecânica, e eu dei aula na eletromecânica, né? No final dos anos 80, aula de máquinas, de manutenção de máquinas de corrente contínua. O Maia não foi para meu aluno aí, né? Mas o curso de eletromecânica ele surgiu dentro do curso de eletrotécnica. E até o final dos anos 80, as coordenadorias eram comuns, os professores eram comuns aos dois cursos, né? Eu cheguei a dar aula na eletromecânica, mas tu passou por diversos setores aí dentro da instituição, desde a tua entrada aí. O Gabriel falou ainda há pouco aí da trajetória de vocês dentro do Campus Camaquã, mas nos diz aí teu ingresso, os setores que tu passou, né? Os departamentos. Conta um pouco para nós aí, Maia. Tá bem, Chico. Ô, Chico, eu não fui teu aluno mesmo lá na manutenção de máquinas. Eu sou aluno das últimas turmas do professor Bonar, que me dava essa disciplina. Saudoso professor Bonar, sabia muito, né? Como ele dizia para nós, se difícil funciona, por que a gente vai fazer fácil? E são frases da eletromecânica que eu guardo com muito carinho, me lembro até hoje. Mas, então, em 2006, eu fiz o concurso para administrador e ingressei na instituição em abril de 2007. Aquilo ali foi muito emblemático para mim, porque eu trabalhava há muito tempo numa empresa, como eu falei agora há pouco aqui, e eu rompei com aquilo, aquela minha história. Tu imagina que quando eu tinha 36 anos, eu entrei quando eu tinha 37 anos na instituição, metade do que eu tinha vivido na minha vida tinha sido dentro do Extremo Sul. Então, eu fui forjado lá. Aquilo lá foi minha escola. Aprendi muito lá. Me capacitei, me qualifiquei no apoio à chancela daquela empresa. Então, eu tinha muito carinho, mas eu precisava mudar assim, de áreas, né? Um momento difícil assim, da minha vida. E fiz o concurso e tive a felicidade de passar no concurso. Me preparei dentro das condições que eu tinha para me preparar e ingressei, então, em 2007, no dia 16 de abril. A Carla, então, entrou... Ela tinha o primeiro lugar no concurso, tinham 2 vagas a princípio, né? E a Carla ingressou no dia 9 de abril e eu no dia 16 de abril, uma semana depois. E ingressei lá na gestão de pessoas, que era a diretoria de gestão de pessoas, que o Nilo era o nosso diretor lá. Depois virou superintendência e depois virou diretoria novamente, passando no futuro para a reitoria de gestão de pessoas. E também a gente dizia lá na gestão de pessoas que uma vez, gestão de pessoas, sempre gestão de pessoas, foi um local que eu trabalhei assim, onde aprendi muito, né?
tive a felicidade assim, de ter bons colegas ali. Iniciei lá no NICAD, Núcleo de Implantação da Carreira dos Técnicos Administrativos. Imagina vocês que teve uma lei, 11.091, que ela foi aprovada em 2005, ela tinha 2 anos de carência para as instituições se organizarem, e a partir, então, de 2007, começou a valer, né? E nós temos um levantamento em toda a instituição. Naquele momento, assim, nós tínhamos já era Cefet, né? Tinha Pelotas, que era a sede, unidade sede, e nós tínhamos o campus avançado, não, a unidade de ensino descentralizado de Sapucaia, e estava iniciando naquele momento também Charqueadas. Então a gente buscou ajustar, corrigir tabelas salariais de vários colegas nossos, que muitos estão nos assistindo aí na nossa live, vi eles entrando ali. E foi um trabalho, assim, foi muito importante. Eu fui muito feliz naquele momento de ter ingressado na gestão de pessoas ali. E o Nilo, naquele momento, me oportunizou, então, conhecer essa instituição. De poder andar, conhecer os colegas de outros campos hoje, né, das outras unidades. E a gente, então, deu conta do trabalho que estava represado lá. O nosso time inicial ali, iniciei a trabalhar com o Alexandre Bandeira, com a Fernanda, com a Clemi, com a Jussara, com a Estela e com o Fábio. Acho que não me esqueci de ninguém. E eu. E a Nara Madeira. Nara Madeira era nossa colega também. Iniciamos aquele núcleo, né? E eu cheguei lá, então, e o pessoal estava reunido numa sala pequenininha, uma pilha de papéis me esperando, porque o Nilo disse, não, vai vir trabalhar um administrador aqui, ele vai agora implementar isso aqui com vocês. Meu Deus. Cara, eu vinha de uma indústria, de um curtume, que trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Parava uma vez por ano para limpeza de uma caldeira, manutenção da caldeira. E aí eu começo a trabalhar e eu tinha que ler muito. E aquilo para mim foi muito punk, porque eu me sentia um tanto quanto improdutivo, porque eu lia, mal eu sabia que eu estava ali me capacitando, me qualificando e entendendo a lógica do serviço público. Então, aquele período, assim, eu guardo com baita de um carinho, no NICAD, na CODEP, onde eu aprendi muito. Eu acho que as pessoas que estavam ali me ajudaram, assim, a me segurar, segura a tua onda, segura a tua onda. Aprendi muito com os colegas ali, e depois que a gente avança, né, no trabalho, na CODEP, por exemplo, fui o primeiro coordenador da CODEP lá, depois desse núcleo, né? A Nara foi coordenadora do núcleo, e depois que esse núcleo virou coordenadoria, eu fui o primeiro coordenador ali com o pessoal. Eu acho que a gente implementou ferramentas e políticas que até hoje são vigentes na instituição. Esses formulários de avaliação de desempenho muito pouco mudaram de quando a gente produziu eles. Me lembro de mim e do Fábio trabalhando no Access, né, para fazer a programação dos cabeçalhos daqueles formulários, né, vinculados a uma planilha de Excel, era bem rudimentar mesmo. Não tinha muito sistema ali, e nós tivemos que ter criatividade para vencer aquele desafio, então, que foi esse meu início de atividade. Na sequência ali do NICAD na CODEP, né, um dia o Brode me chama para uma reunião lá no gabinete dele, estava lá o Nilo, estava o Daniel, tinha mais algumas pessoas, a Janete estava junto também, tinha algumas pessoas, e o professor Mário Farias, foi meu professor de eletromecânica, pessoa que eu tenho um extremo carinho por ele. Ele foi designado para ser o diretor do campus Venâncio Aires. E eu fui aluno do professor Mário Farias, e eu tinha uma boa relação com ele, e quando o professor Mário me viu lá no Cefet, ele me disse assim, olha, um dia nós vamos trabalhar juntos. Eu digo, não, a gente já trabalha junto, professor. Não, um dia nós vamos trabalhar mais próximos. E o professor Mário Farias me convidou inicialmente para a equipe de gestão lá do campus de Venâncio Aires. Eu e o colega Frederico Greck, professor hoje lá do curso de mecânica ou eletromecânica, acho que ele estava na mecânica, o Frederico, que é nosso colega que ingressou lá no campus Passo Fundo, né? Pessoa também que eu conheço de fora da instituição desde a minha infância, temos uma parente em comum aí. E naquele momento, assim, eu agradeci para o professor Mário. Professor, muito obrigado. Eu tenho meu compromisso com o trabalho aqui, nós estamos avançando, mas quem sabe para frente. Mas vou lhe agradecer. Eu não conhecia Venâncio Aires, né?
uma cidade um pouco mais distante de Pelotas. Minha esposa é empresária em Pelotas, meus filhos estudando aqui. Eu não tinha como, assim, levantar minha vida de Pelotas e morar em Venâncio. Aí aquilo passou um tempo, né? Eu agradeci, assim, os colegas lembrarem de mim, de me oferecer essa oportunidade. E com o passar do tempo, tinha um colega aqui, com o professor Ricardo, que eu não conhecia, lá para o campus Camaquã. E aí o Daniel me ligou para mim ir lá conversar com ele. Disse, cara, vamos lá conversar com o Brode, que nós queremos fazer um outro convite. Aí eu fui lá. E aí me convidaram para me apresentar o Ricardo Costa, não conhecia o Ricardo. Eu não me lembro se o Carlos, que está aí nos assistindo na live, viu o Carlos ali, se o Carlos estava nessa reunião, mas o Ricardo estava. Aí me apresentaram para o Ricardo, a gente conversou, e eu, por conta do Extremo Sul, já tinha trabalhado em Camaquã, morado em Camaquã um período lá, a gente fez uma reforma na indústria. Disse, não, Camaquã é uma cidade mais próxima de Pelotas, mas você tem que entender que eu não posso me desligar total aqui de Pelotas, mas eu me comprometo a trabalhar lá e vou morar em Camaquã. E assim foi, né? Conheci o professor Ricardo e o Carlos. Me lembro como se fosse hoje, assim, um dia como hoje, aqui em Pelotas chove muito, choveu bastante. A gente foi com o Carlos, no carro do Carlos, inclusive. Aí o Ricardo me apresentou para o Carlos, a gente foi a Camaquã. Gabriel, tu fosse um cara modesto. A área ali do campus Camaquã tinha sido uma lavoura no passado, bairro Olaria, bem no fundo da Hernani Silveira. Aí nós acessamos ali aquela rua, um bairro bem simples assim de Camaquã, mas tinha um local que não era uma área muito pequena e não era uma área muito grande. Então nós tínhamos que pensar num campus, né, para frente, com todas as limitações de espaço. Tinha outros espaços oferecidos pela prefeitura na época, mas que não serviam para a instituição porque eram muito fora de mão, né? Ia ficar ruim para estudantes que vêm de fora também assistirem aula lá. E aí fomos, então, iniciamos a nossa caminhada, então, lá no campus Camaquã. Acompanhamos toda a construção daquele campus lá. Eu fui designado como fiscal da obra, né? Eu dizia, pô, mas eu não sou engenheiro. Mas eu ia para acompanhar assim, o andamento, olhar diário de obra, esses tipos de coisas, assim, e acompanhava os nossos amigos, os nossos engenheiros, né? E também tive a oportunidade de, muitas vezes, ir junto com o Carlos e com o Ricardo a Camaquã, com o Valmir e com o Plá. O Valmir iniciou, né? O nosso colega que faleceu agora, aí, uma semana atrás. O Valmir é um baita de um cara. Aprendi muito com o Valmir naqueles momentos que nós íamos lá. E nós andávamos no meio daquele barco, daquele canteiro de obras, né? Não tinha tempo. Toda semana nós íamos lá. A Lúcia era diretora de projetos de obras e ela trazia nossas obras num cortado muito grande, assim, principalmente em termos de fiscalização, e nós acompanhávamos o pessoal. Depois, na sequência, o Valmir acabou ficando no campus Pelotas e o Plá, então, assumiu mais à frente, né, que o Valmir e nos acompanhou até o final daquela obra, até a entrega, que foi problemática, tínhamos que visitar uma outra empresa, porque a empresa que construiu o campus Camaquã e também o campus Venâncio Aires faliu, né, e foi pesado aquele momento. Mas foi muito legal, assim, a experiência de Camaquã. Então, eu quero dizer que eu fui trabalhar em Camaquã, conheci grandes pessoas lá. Esse campus não era nem para ser em Camaquã. Talvez as pessoas não saibam da história. Esse campus aí estava desenhado para ser construído em Tapes. E aí o pessoal de Camaquã, a comunidade de Camaquã, e aqui eu tenho que fazer esse comentário, né? O Ricardo, ele nos conseguiu um espaço junto com o prefeito. Então, nós tínhamos uma sala, assim, dentro da prefeitura. Na entrada da prefeitura de Camaquã, subia uma escadinha, assim, de 3 degraus, e à direita, no final, ali, era a nossa sala. E lá nós tínhamos material institucional, né? Nós participávamos de feira, visitávamos empresas, visitávamos as escolas, toda aquela comunidade de Camaquã e arredores, né? Nós, semanalmente, tínhamos agendas lá em Camaquã. E aí, um final de semana lá, mudou algum secretariado lá do prefeito e usaram aquela sala. Quando nós chegamos, nós estávamos sem sala. Daí que vem a nossa ida para a Câmara de Vereadores, para um gabinete que estava vazio na Câmara de Vereadores. Então, tem 2 pessoas, assim, lá da prefeitura, que eu guardo com um baita de um carinho.
são 3 pessoas na realidade, né? O prefeito Molon, Ernesto Molon, um grande amigo de caminhada, um cara sério, comprometido com o nosso campus, com o nosso IFET, como ele carinhosamente falava. Eu vou cumprir com minhas contrapartidas do IFET. E é fato, foi o primeiro prefeito da nossa fase 2 da expansão a cumprir com tudo que tinha prometido e acordado, né, com o Ministério da Educação. O Paulo Meca, ele era assessor do vereador Ludiero, falecido vereador Ludiero, e foi um grande amigo nosso também, pessoa que nos facilitou muito a vida em Camaquã. Antecede ao prefeito ali, e o Meca, o Ludiero, amigos aí de Camaquã, como o Cox, como Longaray, Eduardo Silva, que são as pessoas que se engajaram mais fortemente nessa mudança de projeto de escola, né, de TAPES para Camaquã. E eles foram lá, né, adversários políticos lá do prefeito Ernesto Molon, foram lá convencer o prefeito de que aquilo era muito bom para a cidade, e o prefeito acreditou. Se tem uma pessoa que acreditou no IFSU, foi o Molon lá. Os secretários dele colaboraram muito conosco, foi muito legal aquele nosso começo lá. E nós íamos a Camaquã, então, semanalmente trabalhávamos lá, mas depois chegou um momento assim que a gente tinha que ficar full time em Camaquã. E o Ricardo dizia para nós, olha, eu quero que vocês fiquem próximos da escola, coisa e tal. Aí nós alugamos lá casas, eu, Carlos e o Ricardo, próximo do campus Camaquã. Eu extrapolei, porque eu aluguei um apartamento na frente da escola, na Hernani Silveira. Eu acordava de manhã, eu abria a janela do meu quarto e enxergava o campus. Eu ia dormir de noite, eu fechava a cortina do meu quarto e eu enxergava o campus, né? E foi muito legal, eu fiz grandes amigos naquela região e eu pude acompanhar assim, o desenvolvimento daquele bairro. Para ter uma ideia, assim, não tinha pavimentação até o nosso campus. Ali é aquela avenida Hernani Silveira, era chão batido. O entorno da escola, conseguimos, através de emendas parlamentares, de 2 deputados, 2 L's, né, para fechar o perímetro do campus de pavimentação, calçado com paralelepípedo regular lá. A iluminação daquela via ali também era simples, os caras colocaram uma iluminação dupla, reforçaram a rede elétrica daquele bairro, linhas de ônibus que não acessavam o fundo lá do bairro Valaria. Nós estamos falando de uma escola que fica no fundo do bairro, na beira da BR. Depois da escola ali, quem não conhece, do outro lado da tela, tem uma rua, tem uma canaleta e tu subindo, tu está no acostamento da BR-116. Então, fui morar lá no bairro Olaria, de frente à escola. O Ricardo, o Carlos, assim, foram grandes colegas. Nós trabalhávamos diariamente, eu trabalhava ainda vinculado lá na CODEP, no meu horário normal eu trabalhava vinculado à CODEP, nas minhas 6 horas, e no outro horário, no turno inverso, eu trabalhava para o campus Camaquã. Depois, lá na nossa caminhada, o Carlos deixou de integrar a equipe do campus Camaquã e ingressou lá o professor Dirney, meu colega do campus Calós. Eu conheci o Dirney só de vista, assim, né? E o Dirney participou, então, do iniciozinho do campus Camaquã. Depois o Dirney acabou retornando para Pelotas, e o colega Leonardo Miciati assumiu lá o nosso departamento de ensino. Quando eu retornei de Camaquã para Pelotas, o professor Brode tinha feito um convite para mim para trabalhar na auditoria interna, que estavam sem auditor. O colega Marco Antônio Vaz tinha deixado a função de auditor interno, né? E ele me convidou, eu nunca tinha ouvido falar em auditoria interna. Aí fui ler, fui estudar o que significava aquilo, e ali eu vi que na estrutura que a gente tinha, com o orçamento que a gente tinha, uma estrutura multicamp, né? Nós tínhamos que ter uma unidade de auditoria interna, mas isso é uma outra história, que eu deixo um pouco para frente. Importante resgatar assim, essa caminhada lá da Unicad, da CODEP e depois Camaquã, com as pessoas que nos ajudaram nessa caminhada. Para complementar aí esse inicinho lá do campus Camaquã, eu lembrei de uma história, né? E sabe que as histórias também são coisas boas. Agora tu falou no prefeito Molon, e, bom, naquela época eu era vice-diretora do Cefet, então eu acompanhei a Lúcia, esse era um dos meus serviços, de acompanhar a Lúcia para visitar as cidades que queriam um campus da instituição,
E a gente ia junto, olhar os terrenos, conversar com as pessoas da cidade, as forças políticas. E no mesmo dia que nós tínhamos ido a TAPES, a gente foi a TAPES conhecer o que o pessoal de TAPES queria oferecer como lugar para construir um campus lá, né? E daí, na volta, a gente passou ali em Camaquã. E aí eu lembro que o prefeito nos convidou, o Molon, para almoçar ali naquele restaurante na beira da estrada, que eu acho que é da irmã dele, e nos pagou o almoço. E o pessoal que estava junto com eles, porra, vocês conseguiram arrancar desse cara que ele é assim, um almoço? Eu assim, o que ele se empenhou foi muito, embora a gente não era quem decidia se ia ficar num lugar ou no outro, né? Era mais as forças políticas em Brasília. Mas ele estava empenhado, assim, realmente, em trazer o campus para Camaquã. Então, me veio essa ideia na memória, assim, e sempre que eu passo ali naquele restaurante, quando vou a Porto Alegre, eu lembro desse fato aí, né, de coisa. E na sequência, realmente, em função da política, o campus acabou ficando em Camaquã. Também lembro, né, que esse pedaço onde foi o campus instalado, ele era bem menor ao outro espaço que mais adiante era oferecido, meio para fora, né, lá, entrando mais adiante, eu lembro do espaço que eles mostraram, só que eles entenderam que ali era também de mais fácil acesso, embora o campus pudesse ficar em um espaço mais reduzido, o acesso e o que significaria dentro da cidade ia compensar tudo isso. E aí tu comentaste, né, o Carlos está aqui assistindo também a essa live, né, são pessoas importantes, o Ricardo Costa, o Carlos, o Dirnei, as pessoas que começaram, né, lá junto contigo esse empreendimento, e depois, né, teve gente que foi fazer implantação de campus e acabou realmente ficando nos lugares, e muitos deles foram fazer a implantação e depois retornaram para Pelotas, da onde eram, que é o teu caso. E deixaram daí nas mãos de outras pessoas que eram concursadas do campus a continuidade desse trabalho. E uma delas é a Ana Geller, né, que ficou na sequência ali, onde o Gabriel, agora eu vou pedir para ele contar um pouquinho, que ele trabalhou bastante com a Ana ali, né, e contar um pouquinho dessa fase. E depois, hoje, né, o professor Tales, que está à frente do campus, e, inclusive, hoje lançou uma gincana virtual, né, com os estudantes do campus, um momento importante, né, nessa época de distanciamento aí, para o pessoal se manter motivado na cidade e lembrar que o campus Camaquã está fazendo 10 anos, né, de existência, né, de 2010, e agora com 10 anos de implantação, e o quanto ele mudou realmente o entorno daquele local. Lembro perfeitamente como era, até as casas das pessoas começaram a pintar e arrumar, acompanhando, né, o que o campus estava sendo e significando para aquele lugar. Então, a Ana, ela está nos assistindo. Como a Ana não tem Face, ela está assistindo a live no meu Face. Então, se ela fizer algum comentário aqui, é porque ela está fazendo do meu Face, mas ela queria muito assistir para lembrar e conversar, de repente, um pouco aí, meio de longe, mas com alguma colocação do que foi esse trabalho, né? E o que é, só quem sabe, só quem implanta e quem começa um campus, que acompanha desde do antes até depois ver funcionando, ver os estudantes, ver os projetos e tudo mais, é que pode dizer o que aquilo significa e o que esse projeto de implantação desses inúmeros campos no Brasil afora significou para as pessoas dessas cidades menores, onde não tinha nenhuma instituição pública que dava a possibilidade de uma educação pública e gratuita, né? E como foram os institutos federais, né, nos diversos lugares onde eles passaram. E também lembrar que o Leonardo Miciaja, né, foi meu aluno no tecnólogo em automação e depois passou a ser diretor do campus. Então, como a gente esparrama pessoas e capacidades, né, de bons servidores públicos, né, no nosso estado e no nosso país. Então, Gabriel, conversa um pouco para a gente como é que foi também esse período lá e
e os setores que tu já atuasse, e como é que foi também o trabalho de Ana? Só aproveitando o teu gancho ali, vocês multiplicam talentos, é isso aí, né, Janete? Estava falando de Michele, de outros alunos, né? Multiplicando talentos. Né? É verdade, eu tenho alunos em todos os campos. Isso. Tudo contigo. Deixa eu falar, então, vou falar um pouco da minha trajetória ali dos setores em que trabalhei no campus Camaquã. Então, quando eu ingressei, né, lá em setembro de 2010, foi a nossa posse ali, né, e a entrada em exercício como servidor do campus Camaquã. Se seguiu a partir ali da posse dos servidores, eu me lembro que era eu de Camaquã, estava tentando lembrar agora aqui para fazer justiça. Eu era o único aqui de Camaquã, mas tinha mais alguns. Eu acho que, não me lembro se a Graziela Rosales, eu acho que entrou junto também naquele mesmo dia, que é a nossa assistente de administração. E tem também a Raquel, que é da biblioteca, e eu não me lembro se ela também entrou naquela mesma ocasião. Então, elas também eram de Camaquã, né, começando ali. E também a Luciana, que a Luciana já foi uma permuta ali já no ingresso ali, né, que a gente fez um meio de campo lá, né. Enfim, mas então entramos em 2010, setembro de 2010, no campus Camaquã, e decorreu ali da posse e exercício, se não me engano, acho que foram umas 2 semanas ali, Maia, de entrosamento, de a gente conhecer a instituição, quem era quem. A gente ficou lá, lembra, no mini auditório. Então, vieram vários... Gabriel, se eu não estou enganado, vocês iniciaram no dia 10 e no dia 27 nós já começamos as atividades. Exatamente. Era isso. Exatamente. Começamos no dia 10 de setembro de 2010. E aí a gente começou ali um entrosamento, né, e conhecer o IFE. Aí eu me lembro que vinham alguns pró-reitores, vinha o reitor na época, o Brode, né, veio dar boas-vindas, falar, enfim. Depois vieram nossos pró-reitores, né, se eu não me engano, na época o pró-reitor de administração era o Daniel Espírito Santo, né? Daniel Espírito Santo Garcia. Isso. Enfim, então, o Nilo, na época também, pró-reitor não era pró-reitoria ainda a gestão de pessoas, era a DGP, né, diretoria. Então, a gente foi tendo contato, conhecendo, ficamos 2 semanas ali, né, enfronhado nas atividades, o que seria o campus, como é que seria, enfim. E no dia 27, olha que desafio, né, 2 semanas para conhecer, e no dia 27, começar as aulas, né. Aquilo foi uma loucura, mas foi fantástico também, né, foi um baita desafio. E os colegas todos com sede, né, com vontade de trabalhar. Me lembro que já no início ali teve a nossa primeira feira de ciências, né? Não sei se tu lembra, Maia, que eu acho que foi a Kátia, a professora Kátia ali, mais alguns, que encabeçaram e fizeram a primeira amostra, a primeira feira de ciências, 2010, né? E depois se tornou tradição, né? Foi crescendo a nossa feira, enfim. Mas aí, entrando ali em 2010, eu fui trabalhar na época ali era Coordenadoria de Licitações, Almoxarifado e Patrimônio. Na verdade, quando a gente entrou ali, era eu, o Maia, a Cesária, que era técnica de contabilidade, né, Maia? Isso. E não me lembro quem mais tinha ali na parte administrativa, acho que não tinha mais ninguém. Acho que era isso, né, Maia? Era só nós. Posteriormente, o Gabriel que estava em segundo... desistiu e veio o Elias. Então aí ficou nós 3 ali. Cara, aquilo era uma doideira. E chegando o material, cara, chegou todo aqueles equipamentos do auditório, chegou classe, tudo que equipamento, e a gente conferia, né, Maia? Eu, tu e o Elias só. Sim. O Gabriel falou que eu tinha ligado para ele, olha, cara, tens que vir a Pelotas, tens que ir a Pelotas lá para tu tomar posse. Ele entrou em exercício no campo, mas tinha que tomar posse aqui em Pelotas e coisa e tal. Isso, verdade. Porque ele estava desesperado, porque tinha muita coisa chegando, né? Os materiais, assim, os laboratórios que se comprou para aquele campus Camaquã eram muito bons, de qualidade, muita coisa assim. O Vavá, nosso colega Vavá, na parte dos laboratórios lá, então, do controle ambiental, ele ia muito comigo, com o Carlos e com o Ricardo Camaquã, lá fazer o recebimento. Mas a gente recebia, olhava e botava na caixa de volta, porque a gente queria deixar para os nossos colegas, né, dos 3 cursos que a gente tinha no lançamento do campus,
para que eles, então, instalassem aqueles equipamentos e tirassem aqueles equipamentos das caixas e colocassem sobre as bancadas. E realmente, nós estávamos desesperados, assim, porque era eu, o Ricardo, ali estava um período que o Carlos saiu da nossa equipe e o Dirney não tinha chegado ainda, né? E na fase que antecedeu esse dia 10 de setembro, e nós estávamos assim, recebendo muita coisa, e nós precisávamos de ajuda. E tinha só umas meninas recepcionistas e o pessoal da limpeza e vigilância do campus, pessoal que a gente tinha naquela largada. Então vocês chegaram assim numa boa hora. Elias Oleva, nosso colega, era servidor do INSS em Camaquã. Isso. Gente muito boa. Então foi isso. O Maia salientou bem ali. E era só nós, né, Maia? Era eu, aí na sequência veio o Elias ali, eu acho que deu uma semana ali, veio o Elias. Então era eu, Maia e o Elias, para fazer essa parte de receber, de conferir. E tem um detalhe interessante, que todos os processos, né, o Maia que acompanhava e fazia aqui aquela parte das cotações, descrição, né, Maia, das licitações, dos pregões ali. Só que os processos, tudo eram centralizados em Pelotas, né? Os empenhos, tudo. Então, quando chegava, por exemplo, chegou um caminhão de cadeiras de classe lá, e agora? A descrição, o empenho, eles pediam um empenho, né? Aí a gente tinha que conseguir cópia, às vezes não tinha ali, né, Maia? A gente tinha que entrar em contato, na época lá era a Petrona, né? Que era dos contratos, eu acho que era da contabilidade lá, e eu me lembro que a gente tentava saber quem era quem lá para conseguir, né? Aliás, as Petrona eram dos contratos, né? Não me lembro quem é que conseguia lá a parte dos desempenhos para nós, enfim. Era... É Vanessa? Não me lembro agora o nome dela. Mas, enfim, aí a gente tinha que conseguir, era uma dificuldade outra, não tinha o WhatsApp, as ferramentas que nós temos agora, né? Que é mais, né? É imediato. Não, então era o telefone e o e-mail, né? Então tinha um delay muito grande ali. E às vezes chegava lá o material bar, cara, tinha que ver lá alguma coisa ali. O Maia tinha organizado lá alguns empenhos, cópias, mas alguns a gente não tinha. E aí tinha que ir atrás para saber a descrição, enfim, o que era, quais os itens. E alguns itens, às vezes, eles vinham aqui para o campus, mas tinha para outros campos também, né, Maia? E aí, cara, aquilo era meio punk, era confuso, né? Mas, assim, enfim, recebemos todo o material, montamos um campus ali, né, Maia? Ali, conseguimos mobiliar, enfim, né? Com muito suor aquilo ali, foi bacana. Então, agora há pouco aí a Janete falando da Ana, a Ana estava falando aqui no WhatsApp, aqui, né? Lembrando as histórias, que coisa bacana isso, né? E eu digo para ela assim, que às vezes no decorrer do tempo, né, lembrar nos faz retomar o prumo, né? Que às vezes a gente parece que dá uma relaxada, mas quando a gente relembra a história, aquilo, quando a gente começou, a gente sempre, né, volta pro prumo, pros trilhos novamente ali, enfim. Mas então, falando da minha trajetória, então eu trabalhei ali com o Maia na parte de compras e licitações. Depois, o Maia teve a oportunidade, o convite para trabalhar na auditoria, né, Maia? E foi para Pelotas, e na sequência veio o Edson, né? O Edson trabalhava com a Petrona em Pelotas na parte de contratos, então contribuiu muito também, né, para o campus ali, era parceiro e conhecia, né, a realidade. Então, na sequência do Maia, veio o Edson Viana Chu, que hoje é administrador lá em Jaguarão, né? Mas ele não é do IF lá, né? Ele é do Unipampa. Então veio o Edson como chefe do departamento de administração. É importante lembrar também que naquele início ali, a gente também teve 2 semanas em Pelotas também para a gente conhecer os setores, porque a gente não sabia quem era quem lá, né, Maia? E aí o Maia, não, vocês vão, aí organizaram lá com o pessoal também, os novos que estavam chegando dos demais campos, e a gente ficou lá 2 semanas lá na PROAP, né, para saber quem era quem, como eram os processos, como é que se montava, como é que se iniciava, enfim, para aprender todos os trâmites. Então teve esse período ali que foi fantástico também, né? Período de aprendizado a gente não esquece nunca, né? Então, quando veio o Edson para cá, começaram a chegar outros servidores, saiu nomeação para outros servidores, né? Então, eu tive a oportunidade de ir também, como tem mais gente, posso transitar aqui dentro do campus também, né? Aí eu fui trabalhar, estavam precisando de gente ali nos registros acadêmicos, na parte do departamento de ensino.
Aí eu pensei, é a hora também de conhecer, né, outras realidades ali, novos desafios, enfim, vamos lá. Aí eu fui trabalhar com o Antônio, que já tinha entrado também, foi o terceiro servidor ali, técnico administrativo, né, assistente de administração, e o Antônio já tinha ido lá para a Corac, né, para os agentes acadêmicos. Então, fui trabalhar com o Antônio lá, fiquei um período ali, 2011, né, onde é que foi, não me lembro, agosto de 2011, até agosto de 2012, nos agentes acadêmicos. Porque, na sequência, em agosto ali de 2012, o Ricardo Costa, que era diretor até então, né, também teve a possibilidade, né, de cumprir a sua missão aqui, retornou para Pelotas, né, e na sequência ficou como diretor-geral o meu colega e amigo Leonardo Missiaja, que deve estar ouvindo aí. E o Missiaja foi, é importante ressaltar isso, né, o diretor mais novo, né, do IFSU, 20 e poucos aninhos ali já era diretor ali, grande talento, né. Então, o Missiaja foi diretor, e aí me convidou para trabalhar com ele ali como chefe de gabinete. E aí fizemos uma parceria lá. Então, aceitei o desafio, né? Assumi a bronca lá e foi eu e o Leonardo lá encarar aquele desafio. Então, foi bacana, né? Aprendi bastante ali, transitando mais ainda, então, ali na instituição, né? Daí, então, em contato mais com a reitoria, enfim, lá no gabinete. Daí, ali, o Leonardo ficou até março de 2013, se eu não me engano. E, na sequência, aí, então, veio a Ana Geller. A Ana era a coordenadora, foi a primeira coordenadora do curso técnico em controle ambiental, da TCA. Né? Então, a Ana era a coordenadora ali. Ela, na sequência, quando o Leonardo foi diretor, a Ana foi assumiu o departamento de ensino, né? DPEX. Então, como ela estava já mais próxima ali, quando o Leonardo teve que se ausentar para concluir ali o mestrado dele, aí a Ana, então, assume como diretora. E aí, continuei no gabinete, ela me convidou para permanecer lá na atividade, ali na função, então, segui trabalhando ali com a Ana. Então, todas as experiências, assim, são fantásticas, né? Cada um com seu jeito de trabalhar e a gente tem a possibilidade de aprender, né? Com cada um desses talentos do IFSU aí, e na verdade, há pouco também falava, o aprendizado ele é constante, né? Tudo a gente está sempre aprendendo. Então, é importante sempre destacar que a gente teve um grande professor ali, que foi o Maia. Há pouco a gente falava agora isso também, né? Que a gente foi forjado pelo Maia ali. Então, sempre na dúvida, né? A gente perguntava, a gente olhava, né? Via de novo, então a gente tinha segurança em fazer os processos, os trâmites, em virtude disso, né? De saber como é que deveria ser feito, né? E que não sabendo, ou na dúvida, né? Pergunta para quem sabe. E assim a gente procedeu sempre ali, né? E foi muito bacana ali. E a Ana, uma pena que depois aí, na sequência, a Ana, claro, foi trabalhar na reitoria, foi trabalhar com a Janete lá, seguiu ali na direção daí, então, a professora Kátia, com quem trabalhei também ali no gabinete. Continuei lá. Na sequência da Caixa, veio o professor Geraldo, e aí, falando da minha trajetória como IFE, e aí também num assunto daí mais pessoal, né? Que eu estando no gabinete, aí já era ali 2015, 2016, entrou o professor Geraldo como diretor, não me lembro ao certo a cronologia ali. Mas aí eu saí do gabinete, pedi, porque estava nascendo a minha filha Sofia, né? Aí era um caso bem particular, né? Porque chegou numa época ali, e é interessante a gente lembrar assim, essas nossas experiências, estando no gabinete ali, e a gente começa a se inteirar bastante das questões ali, né, do trabalho da gente, e a gente, como é que eu vou dizer assim, a gente ama, se afeiçoa, gosta do que faz ali. E estando numa função, a gente tem uma demanda que, vamos dizer assim, ela ultrapassa, né, aquilo que a gente vai lá fazer, a nossa, né, cumprir a carga horária, a jornada, enfim, a gente tá sempre ali, né, à disposição. Então, chegou um período ali que eu resolvi fazer a TEC também, então eu não só trabalhava no IFSU, como estava estudando. Então, aí chegou uma época ali que a minha esposa, tu não quer levar teu colchão pro IFE, morar lá? Mas brincando, assim, né, na brincadeira. Porque realmente a gente fica tanto na instituição, a gente estava praticamente morando lá. Bom, mas aí a minha esposa engravidou naquele meio tempo ali e nasce a Sofia, né, minha filha, está com 4 anos hoje.
Aí, opa, eu tenho que puxar um pouco os freios aqui, que eu tenho que dar mais uma atenção em casa lá, né? E aí, então, quando entrou o professor Geraldo, aí a minha colega Raquel assumiu a chefia de gabinete e eu retornei lá para os registros acadêmicos, onde eu estou até hoje. Daí. Na sequência, depois do professor Geraldo, veio, então, o professor Thales, que é o nosso diretor-geral até hoje ali. Grande Thales, cara também ali que está sempre atento ali, tem uma energia enorme ali, né? Tem um amor por aquele campus ali, né? Como, claro, todos os demais colegas ali, mas o cara ali é aquele que dá o sangue. E aí, retornando, então, falando ali dessas, como é que eu vou dizer ali, dessas partidas, né, e trocas de colega, ali, então, trabalhava com a Ana foi para trabalhar com a Janete lá, né, retornando, então, ali a Ana Geller, e a Ana também é uma pessoa que tem uma história com esse campus aqui fantástica, né, era outra pessoa ali que ela era o campus Camaquã, ela é até hoje, né, tem muita memória, tem muito da Ana Geller ali naquele campus, né? Como tem de todos os servidores que passaram por ali, como tem do Maia, né? E do Ricardo, enfim, de todos aqueles que passaram por ali. Mas aí a gente lembra, assim, aquelas pessoas que a gente trabalhou mais ali, a gente fica, né? Lamenta, né? A saída, né? E essas mudanças. Mas a gente sabe que é sempre por bem, né? Para construir uma nova história. Hoje a Ana está no campus Lajeado, né? Morando mais próximo da família dela lá, né? E é isso que a gente quer, né? Que as pessoas estejam bem, que estejam próximos da família, dos seus. Mas então esse é um pouco, de uma forma sucinta, aí a nossa trajetória no campus ali, né? Vocês vão falando assim, vai passando, né? Porque eu não sei se você sabe, mas eu entrei na instituição como técnico administrativo. Fui 6 anos técnico administrativo, passei pelo departamento de ensino, passei pelo núcleo de projetos, da coordenação de planejamento, trabalhei com a Lúcia, né? Que o Maia falou ainda há pouco, e acho que a Janete falou ainda há pouco, né? A Lúcia Quimente Costa, né? Depois trabalhei na administração, aí em 85 eu virei professor, né? E fiquei 30 anos por lá. E a minha contribuição aí para o Campus Camaquã, né? Acho que são 3 professores aí, que foram meus alunos, o Marcelo Azevedo, o Roberto Vieira Júnior, e tem um outro que eu não lembro o nome, que eu encontrei com ele aí no campus do ano passado, mas não recordo o nome agora. Mas vamos voltar aos nossos entrevistados aí o Maia pode continuar nos contando mais alguma coisa aí, contar dos seus hobbies aí, que a gente sabe que ele tem aí, que ele curte muito aí pelos finais de semana aí, né, no automóvel aí, né? É bom fazer umas trilhas, mas eu quero pegar, Chico, um gancho aí na fala do Gabriel. Realmente, assim, o começo ele é difícil, assim, mas ele nos deixa umas marcas, né? Então, assim, não tem uma vez assim que eu passe por Camaquã que eu não sinta aquele campus. O período que eu passei lá, as amizades que eu fiz, né, os colegas que a gente tem lá, que remontam da época que eu trabalhei lá, depois entraram outros colegas, né? Eu já não estava mais lá, mas sempre que eu vou a Camaquã, as pessoas falam bem da nossa caminhada. E eu preciso, assim, retornar aqui e dizer que o Ricardo foi um grande parceiro nessa caminhada lá. O Ricardo, o Carlos, o Dirney, todos esses colegas da primeira leva, como a gente chama lá, do Campus Camaquã, a gente criou vínculos, assim, de amizade na dificuldade. E esses vínculos de amizade da dificuldade, eles são perenes, assim, sabe? Porque quando tudo está bem, é fácil tu ter amigo, tu ter parceiro para coisa boa. Mas era sopa de pedra e osso mesmo naquele começo lá, e eu acho que a gente venceu, e a gente deixou marcado no campus lá uma identidade. Eu tive a oportunidade de retornar agora, então, na atividade de auditoria interna ao Campus Camaquã. A gente fez uma auditoria patrimonial lá. Fui recebido pelo Thales, isso aí que o Gabriel fala. Eu chancelo do carinho, do amor que o Thales tem, como a Ana tinha, como o Geraldo teve, a Kátia também. Mas o Thales é diferenciado, porque ele é um cara apaixonado, assim, né? Então, tu nota nele, o olho dele brilha quando ele caminha contigo por dentro do campo. Pai, tu olha isso aqui, tu olha isso aqui que a gente melhorou. Tu olha isso aqui que a gente mantém, é muito legal isso. Eu sinto que existe uma parte de mim lá naquele campus, lá.
eu não quero me emocionar, mas foi muito legal. E também foi uma outra assim, decisão difícil para mim, retornar a Pelotas, sabe? Para essa função inicial de auditor interno, que depois culminou com a criação de uma unidade de auditoria interna. E eu queria falar um pouco sobre isso, Chico, antes de falar dessa parte mais de lazer, porque, novamente, assim, o Brody me chamou para uma reunião e me convidou para esse negócio de auditoria interna. E aí eu iniciei naquela atividade, né? Tinha algum trabalho, assim, represado, começamos a acertar aquelas questões, muito lá os órgãos de controle com a CGU, né? Tínhamos muitas pendências. E eu saí de Camaquã, né? Onde eu era chefe do departamento de administração de um campus iniciando lá com seus funcionários, tínhamos 30 e poucos funcionários naquele começo, colegas de trabalho, e aí eu vim para Pelotas. E naquele momento que eu vim para Pelotas, em abril de 2011, o IFSU estava naquele processo de sair a reitoria de dentro do campus Pelotas. O campus Pelotas também crescia, a Gisela era a diretora do campus Pelotas naquele momento, o campus tinha suas necessidades de expansão e crescimento, e tínhamos vários espaços do campus Pelotas que eram ocupados pela então reitoria do então IFSU. E aquilo começou a sair, né? A gente alugou alguns imóveis aqui em Pelotas, lá na Gonçalves Chaves era a reitoria, onde ficava o reitor, o seu gabinete e alguma diretoria sistêmica. E depois alugamos 2 imóveis aqui na Praça da Catedral em Pelotas, onde ficava a maioria das pró-reitorias, pesquisa, extensão, administração e de ensino, né? E, na sequência, se alugou um imóvel lá na Dom Pedro II, né? Dom Pedro II entre 15 e Andrade Neves, aqui em Pelotas. E eu fui o primeiro servidor a ir trabalhar naquele imóvel. Então, assim, eu fiquei bem noiado com isso. Porque eu chegava lá para trabalhar, e o que eu tinha lá? O Daniel me ajudou muito, o Daniel Garcia, nesse começo lá da auditoria interna, lá na Dom Pedro II. Eu tinha uma escrivaninha, eu tinha um computador que casualmente esse que eu estou usando aqui hoje para falar com vocês, que o Laerte me cedeu essa máquina porque a minha estragou. Eu tinha um modem, que se usava modem para se conectar na internet, eu tinha um telefone celular adicional. Uma cadeira para me sentar e 2 de aproximação. Num prédio vazio, que conhecia o prédio do Pedro II, e só o vigilante embaixo. Então não tinha serviço de limpeza, não tinha nada. Era o vigilante, 2 vigilantes, que os caras que eu interagia ali, chegava de manhã, iniciava a trabalhar, e aquilo foi indo, e eu também estou numa outra de estudar de novo, né? Não tem como ficar no serviço público sem estar estudando. Eu estou estudando as coisas da auditoria, vendo aquele monte de trabalho, e um dia eu fui lá na gestão de pessoas, que ainda era ali no Campus Pelotas, falar com o Nilo. Pá, Nilo, tens um tempo, eu preciso falar contigo. Aí eu fui lá, tomei um cafezinho com o Nilo e disse, Nilo, vou dizer uma coisa para ti, que é baita folhada essa coisa de auditoria interna. Cara, é muito trabalho, eu vou enlouquecer, e tu sabe que eu vou ir atrás do trabalho, e eu vou tentar dar conta, e eu vou acabar me prejudicando. Eu preciso de alguém para me ajudar. E o Nilo, não, nós vamos providenciar uma pessoa para te ajudar, mas também, como também estava acontecendo aquela divisão assim, da reitoria, sendo no Campus Pelotas, estava havendo assim, divisão das pessoas. Quem vai para a reitoria, quem vai ficar no Campus Pelotas. Foi bem legal aquele momento, onde as pessoas foram assim, questionadas. Vem cá, tu quer ir para a reitoria, tu quer ficar no Campus Pelotas? Foi se conversando, né, os pró-reitores, com o pessoal já do Campus Pelotas, junto com a professora Gisela lá, e foi se montando as equipes. E estava difícil de pessoal, sempre é difícil gente no serviço público, né? Está sempre carente. Esses campos, até hoje, não têm seus quadros completos. Chico Janete, nós não completamos a fase pré-expansão, não completamos a fase... A pré-expansão até não vou dizer, porque no final da gestão do Marcelo, acho que se conseguiu uns cargos lá para pré-expansão. Mas fase 2 e fase 3, até hoje está incompleta esses campos. Salvo o melhor juízo. E aí o Nilo disse, não, vou conseguir uma pessoa para trabalhar contigo. E a primeira pessoa que foi lá me ajudar na auditoria interna foi a Andrea Bergman.
A André trabalhou muito tempo junto comigo ali, e depois, na continuidade, ela trabalhou lá na PROAP, na parte de contratos, e depois ela fez concurso para docente, hoje é a nossa colega docente lá no Campus Pelotas. Mas ela é uma pessoa, assim, que também passou a dificuldade comigo naquele começo ali. Éramos só nós dois, depois foram chegando outras pessoas para nos ajudar. Na continuidade, se não me engano, eu não queria me enganar, assim, e faltar com o nome de alguém, mas parece que a Mariovana, a Vanessa, que é a Vanessa que o Gabriel fala que trabalhava lá na PROAP, nossa colega, ex-colega, né, que era contadora. Depois veio o Laerte, que trabalhou lá na diretoria de assistência estudantil. E aí depois a gente conseguiu, então, com muita luta, né? Aí já na gestão do professor Marcelo, que me convidou a continuar, então, à frente dessa unidade de auditoria interna. Nós conseguimos passar a auditoria interna para uma unidade de auditoria interna no Consup, fizemos uma razoável justificativa, virou uma unidade de auditoria interna, e depois eu comecei ali a conversar com o Marcelo, e o Flávio era o nosso vice-reitor naquele momento, para conseguir código de vaga para administrador. E a gente conseguiu um código de vaga para fazer um concurso público, e daquele código de vaga, que eu mexo com os colegas, a gente foi fazer a multiplicação dos pães, né? A gente teve a felicidade de o Laerte passou em primeiro lugar nesse concurso, ele era assistente de administração, e sai da unidade de auditoria interna, segue na unidade de auditoria interna, não como assistente de administração, mas sim como auditor. E aí eu fui trocando aqueles códigos de vaga ali com o Flávio, que era quem tratava isso na época, e conseguimos, ao todo, mais 3 códigos de vaga, além desse primeiro, né? Então, acompanhei, assim, e ajudei a desenvolver a nossa unidade de auditoria interna. Entrou o Laerte, na sequência a Glaucia, a Vivi, e depois a Andréia. A Vivi e a Andréia eram nossas colegas lá do Campus Pelotas, trabalhavam com a Viviane ali na parte de estágios do Campus Pelotas, e a Glaucia era nossa colega da UFPEL. Eu fui numa reunião com o Marcelo lá, junto com o Mauro, que era o reitor, e aí fomos lá no setor da Glaucia para falar com a Glaucia, para dizer que estava tudo se encaminhando para ela ser chamada no concurso do FISUL. E montamos, então, aquela unidade de auditoria interna, um trabalho, assim, bem desafiador, né, tanto quanto foi Camaquã, pela complexidade do tema auditoria interna. É um assunto, assim, que é delicado e caro para a instituição, né, com muita responsabilidade. Não que ser chefe de administração de Camaquã não fosse, o coordenador da CODEP, ou lá do Unicad não fosse, mas é que era uma coisa diferente, assim, muito nova na instituição. A gente teve que trilhar um novo caminho, uma unidade de auditoria interna, e aí fizemos relação com os órgãos de controle interno, CGU, e órgãos de controle externo, PCU, e foi muito legal o trabalho, assim, que iniciei na gestão do Brode, terminei na gestão do Marcelo, e a gente fez uma reunião já mudando a gestão do professor Flávio, onde o Laerte foi a pessoa que o professor Flávio designou para ser o novo titular da unidade de auditoria interna. Nós participamos de uma reunião com a CGU, onde a chefe da CGU tinha sido a pessoa que tinha nos auditado anos atrás e que nos deixou lá algumas recomendações que a gente tinha que cumprir, e a gente, com muita dificuldade, assim, convencimento dos colegas, muito apoio também dos colegas, apoio lá do Marcelo e do Brode, né? A gente conseguiu eliminando aquelas recomendações a ponto de, no final, assim, eles elogiarem o nosso trabalho. E hoje eu sou muito feliz, assim, trabalhando na auditoria interna, acho que eu ainda contribuo para aquele grupo. A hora que eu achar que eu já estou ultrapassado, que não estou rendendo mais, eu vou pedir licença e vou fazer como disse o Gabriel, vou para novos desafios aí, conhecer novas atividades. Tenho muito orgulho de trabalhar no FISUL. Isso é uma coisa, assim, que me dá muita alegria. Como a Janete falou, Janete eu também, e Chico e Gabriel também, são caretepiano, assim. Eu brigo por causa da instituição. Não aceito quando eu falo alguma coisa da nossa instituição, outros colegas, pô, não é assim. A gente é uma turma de gente boa, de trabalhador, de pessoas que querem o bem da instituição. Eu estava no Conselho Superior, acho que quando foi aprovado o primeiro PAIT. Se eu não me engano,
A reunião do conselho foi numa sala da eletromecânica. Isso aí. Que tu apresentou lá. O PAINT, para quem não sabe, é um plano anual de auditoria interna. E todos os anos a gente faz isso, né? E é apresentado lá ao Conselho Superior, porque, na realidade, a unidade de auditoria interna, antes eu trabalhava como chefe de administração em Camaquã, eu era vinculado diretamente ao professor Ricardo, que era o diretor-geral do campus. Lá na CODEP eu trabalhava vinculado diretamente ao Nilo, que era o diretor de gestão de pessoas. Mas na auditoria interna, enquanto auditor interno, depois chefe da unidade de auditoria interna, a nossa vinculação ao Conselho Superior. É aqui nós devemos, assim, a satisfação, a informação, a nossa vinculação lá no Conselho. Então, tanto os nossos planos de auditoria interna, que é o PAINT, como os nossos RAINTs, que são os relatórios anuais de auditoria interna, todos eles passam pelo Conselho Superior. Para as pessoas lerem, questionarem, a gente vai lá e justifica, né, o nosso trabalho. É bem legal essa relação assim também, e necessária, né? Que é para que a gente possa ter uma independência para poder trabalhar essa vinculação ao Conselho Superior. Bueno, nós estamos quase nos aproximando aqui para o fechamento, né? Faz mais 10, 15 minutos aí, e a gente quer falar um pouquinho sobre a vida, os hobbies, né? Vocês dois têm coisas bacanas para contar. Fiquei sabendo aí, já quando conversava com o Gabriel, e o Maia, além de um grande assador, né? Porque tem o Maias Garage, que é um lugar acolhedoríssimo, né? Para a gente poder fazer uma confraternização, mas o Gabriel também, né? Tem um hobby. E que bom falar com servidores assim, comprometidíssimos com a causa, com o trabalho, pessoas que ficaram, não só aqueles que contam os minutos para ir embora, mas comprometidos com aquilo que estão fazendo, com o desenvolvimento, com a educação, que é o fim e ao cabo, né, para qual nós todos trabalhamos. Então, primeiro, o Gabriel fala um pouco aqui do hobby que ele contou, aí que ele faz nas horas vagas, quem sabe para fazer ninar a sua filhinha e assim por diante. Depois o Maia conta um pouco das aventuras dele e a gente vai meio que se aproximando aí para os encerramentos. Então, tenho como hobby, né? Meu hobby é a música. Tocar um violãozinho, tocar uma guitarra, fazer um barulho, às vezes cansar e ensurdecer a galera aqui em casa. Mas é hobby mesmo, nada profissional. Mas também, agora, né, claro, também em virtude aí dessa experiência de paternidade, enfim, me afastei um pouco dessa atividade da banda, porque eu tinha uma banda, né, uma banda de rock aí, e esse era o meu hobby. A gente tocava direto aí, né? Bastante. Tocamos algumas vezes em Pelotas aí. Com a galera lá. Antes tinha ali como é que era ali o Nova York, né? Nova York, Irish Pub. Tocamos algumas vezes lá com o Marcelo Amaral, né? E uma casa bacana, espetacular que tinha em Pelotas. É uma pena que fechou, né? Num pub show de bola lá. Encontrei uma vez o Dirley Bonov lá, a gente foi tocar e ele foi lá nos prestigiar lá. Foi bacana. E também alguns colegas ali, o Missiá, já foi lá nos prestigiar algumas vezes aí em Pelotas. O colega também, o Leonardo Soares, mas o Soares foi lá no... Como é que é o nome ali? No Sherlock Pub. Tocamos algumas vezes lá. Baita pub também, uma baita casa. Eu acho que agora também encerraram as atividades ali. E eles faziam uma atividade ali na rua, e eles fechavam a rua. A gente teve a oportunidade de tocar numa dessas aí, e aquilo foi muito legal ali. Fechava a rua, colocava ali, faziam uns hambúrgueres, tinham aquelas cervejas artesanais e tal, e a gente fez um som uma vez ali junto com a Black Limousine. Cara, aquilo foi espetacular, foi uma experiência muito legal. Então esse é o meu hobby, fazer um barulho, tocar uma guitarra. Então, agora estou parado um pouco ali com a função da banda, né? Que estou mais caseiro, né? E que a gente saía muito, tocar na noite, então aí agora estou mais por casa, aí, mais pai aí, né? Mais presente ali. Mas enfim, sigo tocando ali, de vez em quando eu faço um barulho. Ontem mesmo eu estava com os guris da Doctor lá.
E em casa tocando um violãozinho sempre para a Sofia ali, né? Estimulando ela a gostar, né? De boa música, principalmente, né? Que hoje está complicado as coisas nesse mercado, né? Mas ela adora também ter as musiquinhas dela lá, né? Os mundo pita da vida aí. E a gente acaba também pegando e entrando nesse mundo aí da música infantil junto aí. Então é fantástico, curto muito isso, gosto disso aí. E esse é o meu hobby. Já tocamos no IFE, inclusive, também, no encerramento de uma das feiras de ciência lá. Fizemos um encerramento lá com um rockzinho pra galera lá. Maia, contigo? Ô, Gabriel, tu esqueceu de uma coisa aí, Gabriel. E o Long. E o Long das Lombas de Camaquã. Ah, tem isso também. O cara é skatista, rapaz. O cara, tu vai te quebrar por skatista. Boa lembrança. Tem o Long, o skate, que eu curto muito também. E inclusive, eu incentivo também a Sofia com isso. Com todos os cuidados, claro, né? Com todos os cuidados. Até tem no meu Insta lá, se entrar lá, tem uns vídeos de eu descendo umas rampinhas na pista de skate com ela aqui. E ela adora, ela curte isso, né? Mas me arrisco com ela ali também, né? E, inclusive, tu falou do Long ali, já desci aquela ponte lá que tá desativada em Pelotas ali, aquela que vai para Rio Grande. Tem uma foto no meu Face lá, descendo aquela ponte. Legal, legal. Esse é um hobby mais arriscado, mas gosto também. Eu já assisti a Dr. Dog aqui em Pelotas também, tive a oportunidade de assistir vocês tocando. Ah, sim. O Maia tem um DVD aí, né, Maia? Dos 15 anos da banda aí. Muito, muito legal, muito legal. O Gabriel achou assim, eu tenho uma lembrança para te dar. Eu achei que fosse até alguma coisa do campus lá, e era um DVD da banda autografado. Guardo com muito carinho aquele DVD aqui junto comigo, Gabriel. Porque lembrava quando o Maia estava aqui em Camaquã, ou quando a gente ia Pelotas lá, tinha que fazer algumas coisas de trabalho, enfim, saía lá, no carro com o Maia, ou na sala dele, ele sempre ouvindo boa música. Boa música que eu digo é aquilo que eu também curto, né? Que é o rock and roll clássico ali, né? Um Led Zeppelin, uns rock gaúcho, né? E aí naquele DVD lá tem algumas participações junto ali com esses músicos aí que também são consagrados aqui do nosso rock ali, que é o Rafael Malenotti, Alemão Ronaldo, né? O João Vicente, também um de nós. Então aí eu presenteei o Maia ali com aquele DVD ali, né? Muito massa. Tu falou da Black Limousines agora há pouco, o Duda Paiva está nos assistindo pelo meu Face aqui. Show. Um abraço para ele. Baita parceiro. Baita parceiro e baita músico, né? Um baita músico. As pessoas... Vocal aí. Mas falando em mandar abraço também, eu vejo aqui também, aqui online, alguns ex-colaboradores ali também terceirizados, né? E manda um abraço aqui para o Luiz também, que está nos assistindo ali, um cara fantástico, que fez parte também do início lá da trajetória do campo, né? Primeiro motorista ali, né? Que nos levou por todos esses caminhos aí, né? Bacana, um abração lá. Tu sabe que se me perguntasse assim, o que é uma frustração, o que é uma coisa que tu não fez aí nesses teus 50 anos de vida? Uma frustração que eu tenho é não saber tocar um violão, Gabriel. Lamentável, tem um bom gosto, né? Eu gosto tanto de música, assim, e os meus filhos até mexem comigo, né? Papai, tu parou no tempo. Cara, eu parei no meu melhor tempo. Então, o que eu ouço desde os meus 13 anos de idade, 12 anos de idade, quando eu ganhei meu primeiro 3 em 1. E muita gente nem sabe. Só tinha um prato, um tape deck e rádio. Isso era um 3 em 1. Aquilo era a minha alegria. E música a vida inteira. Eu estou no trabalho, eu estou em casa, os meus colegas aí, mais recentes lá da auditoria, sabem que eu pergunto para eles, atrapalha, não atrapalha, se não boto fones. E estou sempre ouvindo minha música, estou dirigindo, estou ouvindo música. E música é uma coisa assim que me agrada muito, gosto muito, sou um consumidor de música. E para falar de algum hobby, eu tenho assim a felicidade de fazer parte do grupo aqui em Pelotas, que é a Confraria do Bug. Ano passado até era presidente dessa nossa agremiação, assim. Somos pessoas que têm bug e que gostamos de fazer trilha. E conhecemos todo esse nosso litoral aí, desde lá de Pinhal até Cabo Polônio, que é 5 quilômetros para dentro do Uruguai, num período que a gente podia andar de carro na beira do mar lá no Uruguai, que não pode mais, e de andar por esse nosso litoral aqui,
de Pinhal até São José do Norte, de andar ali dos moles do Cassino até o Chuí, né? De acampar na beira da Lagoa Mangueira, de acampar na Lagoa dos Patos, lá em Bujuru. Isso é a minha vida, é a minha alegria, é a minha distração, e fico muito feliz de poder trazer meus filhos juntos comigo nessas minhas aventuras. Eu digo para ele, cara, a vida é uma aventura, vamos curtir a aventura. E de fazer essas trilhas aí é uma coisa que eu gosto muito. Gosto de me juntar com os amigos, reunir pessoas, assim. Eu me dou com bastante gente. E eu acho que a comida é uma coisa que aproxima as pessoas. E eu gosto muito de fazer um churrasco, em especial, mas faço outras comidas também de panela. Mas eu gosto dessa carne. Eu gosto de ir lá no açougue escolher a carne que a gente vai assar. É uma coisa, assim, para mim, muito prazerosa, sabe? Depois de fazer um churrasco, tomar uma cerveja, dar aquela relaxada, assim. Para mim é uma coisa muito prazerosa. E curti minha família, curti meus amigos, curti minha casa, adoro também. Estamos na pandemia, trabalhando remotamente, né? Nos encontramos aí semanalmente com os colegas, mas sinto muita falta da minha rotina de trabalho, de estar lá no trabalho. Eu sou um cara que eu sou de 70, né? Eu sou de 12 de janeiro de 70. Então, assim, eu, para não trabalhar no meu setor de trabalho, só se o governo me obrigar a trabalhar em casa. Senão eu quero trabalhar lá. Eu quero ir lá na sala do colega dar um oi, eu quero tomar um cafezinho, eu quero conversar com as pessoas, interagir. Gosto muito disso. Mas também, tá bom, estou em casa, estou com saúde, estou feliz. É isso aí, pessoal. Bom, é isso. Eu gostaria, então, para te agradecer, né, a presença de vocês aí, estar compartilhando conosco, né, parte da vida de vocês aí, da trajetória que vocês têm na instituição. Aí, acho que foi muito prazeroso aí, já estamos há quase 1h30, né? E isso faz com que a gente relembre, porque eu já sou aposentado, né? Então, que a gente relembre aí dos tempos da instituição. Fiquei sabendo, né, agora que tu toca guitarra, meu filho também toca, né? Toca em 2 bandas. Quem sabe um dia vocês até toquem juntos aí, né? Com o Maia, ele está mais próximo aqui, a gente convive mais, né? Então, o nosso muito obrigado a vocês dois aí por terem participado desse nosso projeto aí, né? E aí vou passar para vocês aí para que nos deem uma última palavra aí para o pessoal que está nos assistindo aí. Vou deixar o Maia primeiro, então. Vocês é que sabem. Pode ser, Gabriel. Olha, eu agradeço, assim, o convite, eu fiquei muito feliz, sabe, pela deferência, assim, de lembrar do meu nome, para participar dessa live aqui. Nunca tinha feito uma live, só tinha feito reunião de teletrabalho. Eu vi que várias pessoas comentaram no Facebook e eu não consigo, assim, eu deixei de lado para me dedicar aqui nessa live. Depois eu prometo ali que eu vou respondendo as manifestações carinhosas que eu já vi que recebi ali. E aqui no próprio sistema, né, aparece para nós as mensagens dos colegas. Dizer que eu faço isso aqui com baita de um prazer. É muito bom. Estou aqui entre grandes amigos, né? E nós poder falar para os colegas um pouco da nossa caminhada, porque às vezes a rotina não te deixa tu conhecer muitas das pessoas. Eu espero que esse projeto, Janete, que alcancem todos os nossos colegas, seja um projeto que inicie, que não pare mais. Talvez, assim, ter mais de um por semana, sabe? Ou ter 3 pessoas. Eu sei lá, mas isso não pode parar. A gente tem tanto colega gente boa, tanto colega assim trabalhador, tanto colega dedicado à nossa instituição, que eu me sinto um cara privilegiado de estar aqui contando um pouco da minha caminhada na instituição. Se eu pudesse chegar lá atrás de novo e olhar assim minha caminhada, eu faria tudo de novo como fiz. Não tenho nenhum arrependimento em tudo que a gente fez nessa minha caminhada na instituição, e só quero assim poder ter mais tempo para poder fazer mais pela nossa instituição. Muito obrigado mesmo. Gabriel, sempre um prazer conversar contigo, né?
pessoalmente, por telefone, pelo WhatsApp, aqui nessa live. Eu deixo um abraço a todas as pessoas que nos assistiram, deixo um abraço especial aos meus colegas lá da gestão de pessoas, aos colegas lá do campus Camaquã, aos colegas da auditoria interna que nos assistem aí, e todos os amigos que a gente fez ao longo dessa caminhada aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Valeu, Maia. Show de bola. Quero agradecer a Janete, ao Brongar aí pelo convite, né? E quando a Janete me convidou, eu pensei, tá, por que eu, né? Tem tantas pessoas ali, né, que podem falar melhor que eu ali, né, das suas atividades, da sua história, enfim. Mas agradeço pelo convite, pela lembrança, sobretudo porque lembrar a nossa história, né, como eu falei antes, né, resgatar essa história, assim, nos faz reviver aqueles momentos, né, e isso me faz pensar que a gente não pode deixar, né, que a poeira da estrada, né, o pó do tempo ali, desmereçam, né, ofusquem a nossa história, o nosso brilho, né, que a gente possa sempre, né, retomar, lembrar como a gente iniciou, quando a gente iniciou, para sempre estar procurar o melhor, né, fazer o melhor aí no nosso dia a dia, não só no nosso trabalho, na nossa instituição, mas para a nossa vida, né. E fantástico, maravilhoso aqui compartilhar esse momento com vocês aqui, com amigos, colegas. O Maia aí, quanto tempo a gente não se via, não se falava aí, né? Bacana isso aí, foi fantástico, muito bom estar aqui com vocês. Quero mandar um abraço para todos os colegas que estão nos assistindo aí, porque a gente também tá em casa aí, em isolamento, né? Mas eu tô com muita saudade dos colegas aí, eles sabem disso aí. Gosto, que nem o Henrique falou, né? De chegar lá, do contato, de estar com eles ali, tanto falando de trabalho, quanto falando algumas bobagens lá e dando umas risadas, enfim, né? Porque, mais do que colegas, é importante a gente construir amizades e sermos amigos, né? Então, e o IFSU nos permite isso. Gostaria de destacar que eu olho hoje assim e vejo, né? 10 anos é tempo, né? 10 anos, né, de IFSU, é muito tempo, uma década. Mas, ao mesmo tempo, parece que foi ontem. Parece que foi ali, foi o mês passado isso, né? Parece que foi ontem que eu entrei ali e a gente começou essa trajetória, essa história ali. E aí eu faço a seguinte analogia, que o tempo no IF ali, ele é realmente relativo, né? É sinal de que a gente está fazendo o que a gente gosta, que a gente está num lugar que nos acolhe, né? Porque é bom, não nos é árduo isso, né? Então, por isso que parece que o tempo ele passa rápido, assim, ali dentro, né? E já faz 10 anos que iniciou essa história aqui em Camaquã. E agradeço muito, né? E sou muito grato por fazer parte dessa história aí, por ter o IF na minha vida aí, enfim. Então, um abraço para todos aí. Foi muito bacana e parabéns pelo projeto aí, Janete, né? O Brongar. E que quero ver as demais histórias aí. Isso é muito bacana. A gente vai montando um mosaico ali, né? De histórias. Legal, parabéns. Obrigado. Então, é muito bom, né? Recordar é viver, né? Então, a gente passa um filme, vários filmes. Quando a gente teve essa ideia, eu digo, é um privilégio estar conversando com tantas pessoas e reviver tantas histórias interessantíssimas e que são a nossa instituição, seja no Campus Pelotas, seja no Campus Visconde da Graça, na reitoria, no Campus Camaquã, Charqueada, Sapucaia, Novo Hamburgo, Gravataí, Sapiranga, Venâncio Aires, Lajeado, Bagé, Santana do Livramento, Passo Fundo e Jaguarão, né? Também temos aqui. Então, nós teremos, né, e contaremos ao longo dessa caminhada a história dessas pessoas, né, que vão nos ajudar a contar essas histórias. E aí nós queremos não só aqueles que estão na direção, né, ou nas linhas de frente dessa instituição, a gente quer que sejam também os coadjuvantes, aqueles que não foram, assim, não que não fossem as pessoas mais importantes, mas que estão ali representando a instituição, que às vezes tem algum outro comprometimento, mas que sejam aqueles que ajudaram, né, com a sua função, com o seu trabalho, a construir cada um desses campos da instituição e toda a história
desde a ETP, TFPEL, a Cefet, FISUR, não importa a sigla, para sempre em nossos corações. E nós teremos pessoas aqui, dessas épocas passadas, e também futuro. E, bueno, quem sabe, Maia, se a gente não vai passar a fazer 2 vezes por dia. Eu acho que 2 pessoas está de bom tamanho, porque elas vão se complementando. A gente tem procurado colocar pessoas que têm algum interessamento nas suas histórias, para poder reviver e também um ir recordando o outro aquilo. E tem muitas histórias dentro dessa instituição, histórias engraçadas, histórias sérias. Semana passada nós falamos muito sobre esporte, mais adiante vamos falar também sobre a banda, que hoje não tem mais, mas enfim, os campos agrícolas, animais, cuidados, pessoas, estudantes, servidores, homens, mulheres, os núcleos, a preservação do meio ambiente. Em meio a essa pandemia vem essa vontade da gente fazer alguma coisa, deixar registradas essas histórias que às vezes não tem escrito em lugar nenhum, mas está na memória e na vida de todas as pessoas. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco essa noite, todos aqueles que ainda virão assistir esse vídeo. Para toda sexta-feira, né, às 18 horas, a gente está juntos aqui, compartilhando essas histórias e fazendo perguntas ou salientando coisas que tem a ver com a história que a gente vai estar falando no dia. Obrigado, Maia, por se disponibilizar. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Chico, né, por estar sempre junto aqui com a gente. E, semana que vem, nós vamos estar com pessoas, então, do Campo Sapucaia. E uma pessoa que já é aposentada também, que é a Margarete Noro, mas que tem uma história, né, professora de inglês, foi naquele campus, trabalhou muito no Proeja e vai nos ajudar também a resgatar um pouco da história de Sapucaia. Semana passada, na outra semana já tivemos a Fátima, e agora vamos ter uma professora, e também o professor João Antônio de Pinto de Oliveira, que também é de Sapucaia do Sul, que atualmente ainda é professor lá, ainda está na ativa. Então, a Margarete e o João Antônio vão estar contando a trajetória deles e o que essa trajetória tem a ver com o Campo Sapucaia do Sul, a sua atuação na instituição, um pouco de história do nosso campus mais antigo, que foi a primeira unidade descentralizada da escola, da escola técnica, lá em 95, e lá tem muitas histórias a serem contadas. Então, mais umas vozes vão estar falando. E muitas ainda teremos pela frente, com pessoas que já estão aposentadas, com servidores técnicos administrativos, com servidores docentes, tanto na ativa quanto aqueles que já passaram por aqui. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos que estiveram junto conosco, tá? E foi um prazer mesmo ter vocês aqui nessa noite de hoje.